O Deus Todo-Poderoso é especialista em fazer coisas impossíveis, em realizar milagres que o ser humano tem que segurar o queixo para que não venha a cair. O nosso Deus está sempre com as suas mãos estendidas sobre os seus servos, as suas servas, para melhorar o nosso dia a dia naquilo que precisamos, como favor e benefício da parte do Deus de Israel. Ele que é especialista, repito, em fazer coisas grandes. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus de já. Quando Ele quer, Ele faz coisas que nos deixa até admirados, como que as obras do Senhor se manifestam na vida de cada um de nós. Tem uma leitura bíblica que nos chama muita atenção nos Salmos 37, versículos 4, 5 e 6. Salmos 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmos 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará. Salmos 37, versículo 6. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o meio-dia. São palavras que nos chamam muita atenção, principalmente quando nós observamos a forma de relacionamento que Deus tem conosco e que nós devemos também ter com o nosso Deus. O salmista, ele dá um conselho bastante útil quando diz: agrada-te do Senhor. Isso fala da forma em que cada um busca a presença do Deus Criador de todas as coisas. Quando o salmista ele fala ou escreve esta frase, era um conselho amigo, não se sabe se para alguém da sua família, se para os seus irmãos, os israelitas, ou para si mesmo. Porque muitas vezes a gente precisa pregar para nós mesmos. Agrada-te do Senhor. Quando nós queremos conquistar a amizade de alguém, fazemos aquilo que agrada a pessoa. Daí então entra em cena a possibilidade de confiança. Se você conquista a confiança de uma pessoa, consequentemente você terá credibilidade diante de tal pessoa para levar a sua palavra, o seu conselho, e daí nasce também uma amizade. Agrada-te do Senhor. Nós também precisamos fazer as coisas no nosso dia a dia que agrada ao coração de Deus e tem uma resposta positiva, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Veja bem, montamos projetos importantes para o nosso futuro, projetos esses que muitas vezes
olhando humanamente falando, são impossíveis de se concretizar. E muitas vezes nos decepcionamos porque a nossa agenda não transcorreu conforme o nosso pensamento e o nosso desejo mais íntimo, o sonho da nossa alma. Mas quando nós conquistamos a amizade de Deus, a confiança de Deus, então esta palavra diz que Ele satisfará os desejos do nosso coração. Ele cumprirá os bons propósitos dos nossos corações. Muitos buscam vitória, mas ignoram o caminho que leva até alcançar o sucesso, até alcançar os objetivos. O salmista revela 2 segredos simples e profundos: agradar a Deus e confiar nele. Pois quando o coração se alinha com Deus, os desejos começam a ser transformados em grandes realidades. Quando o caminho é entregue a Deus, o peso do fardo deixa de ser insuportável, porque você não leva o fardo sozinho. Você não entregou a Deus. Eu, quando entrego a Deus, eu tenho que ter a certeza de que Ele já está trabalhando para pôr em ordem as coisas, encaixar cada peça no seu devido lugar e no final eu ser vitorioso e glorificar o nome do Senhor. E quando a confiança permanece, aí sim, Deus entra em ação. A Bíblia diz, confirma e até determina que a ação positiva de Deus vem pela sua forma pessoal de trabalhar poderosamente em benefício dos seus filhos e das suas filhas. A vitória não nasce apenas do esforço humano. Ela acontece quando Deus assume a direção da nossa vida. Razão porque o salmista manda entregar o caminho, o futuro, o destino, para que Deus escreva a nossa história. Nestes Salmos, o versículo 5 e 6 é um convite à rendição total e absoluta confiança ativa em Deus, exortando cada um de nós a entregar as nossas ansiedades, mas também os nossos projetos nas mãos do Senhor. Porque o resultado, muitas vezes, dos nossos sonhos não são concretizados porque queremos resolver sozinhas. No entanto, quando entregamos a Deus as nossas ansiedades, os nossos problemas e dificuldades, então Deus, Ele coloca o ponto final e hasteia na nossa mão a bandeira da vitória. A promessa é Deus que assumirá o controle e, no tempo dele, Ele que vai reivindicar de cada um dos seus servos, das suas servas, que sejamos apenas justos, tomando sua integridade pública, o nosso testemunho, em algo muito claro e objetivo, como a luz do meio-dia. Que coisa maravilhosa! Quando se diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, no versículo 5, o termo hebraico para entregar significa
colocar na mão do outro neste caso. Você pegar o seu fardo e entregar para Deus. Um fardo pesado dos problemas e das dificuldades. Então indica transferir toda a responsabilidade e a ansiedade da vida, quem sabe na vida financeira ou nos planos familiares, tudo entregar na mão do Senhor. É um chamado para cessar a tentativa de controlar o incontrolável e confiar, acima de tudo, na providência de Deus. O contexto nos fala que Davi escreve este salmo já na sua velhice, indicando sabedoria baseada na experiência de vida e de fé que ele teve com o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ele nos convida a entregar o peso dos nossos fardos, dos nossos problemas a Deus, em vez de nos irritarmos, em vez de nos confiarmos a nós mesmos o nosso sucesso, ou transferir para os ímpios, muitas vezes, esses feitos que nos acontecem. Fulano fez isso para mim. Não. Tudo é a ação de Deus. E o versículo de número 5 diz: confia nele e o mais ele tudo fará. Isso fala de uma confiança ativa. Confiar não é inatividade, mas uma dependência ativa em que Deus ele vai agir em nosso benefício. Confiar ou confiança ativa é acreditar no caráter de Deus, como sendo Ele o Deus de bondade, o Deus de misericórdia, o Deus de compaixão, e que olha para nós com bons olhos. Percebe-se nesse texto sagrado a promessa de Deus, que é justamente a certeza de que o Senhor agirá, e é fato irrevogável que Ele se responsabilizará quando entregamos nas suas mãos as nossas causas. Ele fará o que é impossível para nós, providenciando o necessário para que demos o nosso testemunho da forma gloriosa como Deus trabalha em nosso favor. No versículo 6 diz, e está escrito o seguinte: e ele fará sobressair a tua justiça como a luz. Isso fala da providência divina. Muitas vezes somos alvos de injustiças e, em muitos casos, de difamação pelos opositores, aquelas pessoas que desejam o nosso mal, não inimigos, mas pessoas que não vai com a nossa pessoa. Mas Deus está trabalhando para que no final das contas venhamos a agradecer diretamente a Ele e não atribuir o nosso sucesso a nós mesmos ou a quem quer que seja. Deus promete que, ao entregarmos o nosso caminho, o nosso futuro, o nosso destino, Ele assumirá a defesa da nossa personalidade, da nossa honra, da nossa justiça aqui na terra quando passamos por tantas injustiças.
A frase fala sobre justiça como a luz. A justiça de Deus não será escondida. Ela se tornará visível e clara como o amanhecer, dissipando, portanto, todas as trevas das calúnias e difamações que passamos aqui neste mundo de injustiça por parte dos seres humanos. E tem mais, e o teu juízo como o meio-dia. Versículo 6. A plenitude da luz. O meio-dia representa a luz máxima, o ponto mais alto e claro em que o grande astro que ilumina não só a Terra, mas grande parte do universo. Então, essa justiça como o meio-dia fala de uma reversão do quadro difícil para uma solução palpável. Deus não apenas resolve o problema de cada um de nós, mas Ele torna a nossa integridade sendo inegável, assim como o sol lá no topo do céu. Quando Deus age, resolve as nossas causas, nossos problemas, então as pessoas saberão. Eis a razão porque precisamos testemunhar da grandeza de Deus. O nosso direito como o meio-dia. Que coisa mais linda! Isso indica que a justiça de Deus será plena, clara e inegável como o sol no ponto mais alto, removendo qualquer injustiça sofrida nesta peregrinação terrena. Quais as lições principais que nós podemos aprender deste texto? Primeiro, ação de confiança, versículo 5. Depois, confiar implica em esperar o tempo de Deus, mesmo quando outros parecem prosperar aqui na terra sem Deus. A gente às vezes percebe isso, que o ímpio, que não serve a Deus, prospera materialmente, e nós temos que esperar. Agora, no final de tudo, cumpre-se aquela palavra que esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e respondeu o meu clamor. Então tem uma providência sempre da parte de Deus. O fardo não é nosso. Será que dá para entender isso? Versículo 5. Devemos entregar nossas dificuldades, ansiedades, sonhos, planos a Deus. Ele que guia a nossa vida como um destino favorável na nossa história, no nosso testemunho. Esse texto, no versículo 6, fala sobre a providência de Deus. Não precisamos nos vingar ou provar nossa inocência a todo custo diante das pessoas. Deus fará isso no momento certo, trazendo clareza ao nosso testemunho de servidores do seu reino, e Ele nos honra diante da sociedade. Quando nós lemos ainda o versículo 6, fala sobre descanso nos braços de Deus. Isso significa viver para Deus e com Deus, e tudo o que nós fizermos, falarmos ou pensarmos, seja tudo para a glória do nome do Senhor, e isso trará paz para a nossa alma. Conclusão:
este trecho nos convida a deixar de assumir o controle da nossa própria vida e permitir que Deus, com a sua sabedoria, nos leve na direção certa